O espetáculo já caminhava para os instantes finais, quando algo aparentemente comum acabou despertando uma emoção difícil de explicar. As luzes começaram a diminuir lentamente. O silêncio tomou conta do teatro por alguns segundos antes que uma salva de aplausos crescesse de forma espontânea. Antônio Fagundes permaneceu diante do público por mais alguns momentos, observando cada rosto, como quem procura guardar aquele instante na memória. Não havia anúncio extraordinário. Não havia qualquer comunicado oficial. Ainda assim, para muitas pessoas presentes, aquele encerramento parecia diferente. Nos últimos dias, diversas publicações nas redes sociais passaram a levantar perguntas sobre o estado de saúde do ator. Algumas mensagens sugeriam situações delicadas. Outras falavam em uma possível despedida dos palcos. Houve quem mencionasse até rumores sobre uma doença grave. No entanto, nenhuma dessas especulações recebeu confirmação oficial. Mesmo assim, bastou que essas publicações circulassem para que milhares de admiradores começassem a compartilhar lembranças, entrevistas antigas e cenas marcantes de uma carreira construída ao longo de décadas. O assunto rapidamente deixou de ser apenas um rumor e passou a revelar outra realidade. O enorme carinho que o público brasileiro sente por Antônio Fagundes. Muitos internautas afirmavam que sentiram um aperto no coração apenas por imaginar a possibilidade de um dia não vê-lo mais em cena. Outros preferiram pedir cautela, lembrando que informações sobre saúde precisam ser tratadas com responsabilidade e jamais devem ser aceitas apenas porque ganharam repercussão na internet. Enquanto isso, vídeos de apresentações antigas voltaram a circular, mostrando personagens que atravessaram gerações e ajudaram a contar parte da história da televisão e do teatro brasileiros. Em diferentes plataformas, comentários se repetiam com uma pergunta que parecia ecoar entre milhares de pessoas. E se algum dia chegasse o momento de Antônio Fagundes realmente se despedir dos palcos? O que permaneceria vivo depois que as cortinas se fechassem? Talvez a resposta não esteja em um único espetáculo, nem em uma única fala, mas na memória afetiva construída entre artista e público durante tantos anos. Ainda assim, em meio às discussões que continuam surgindo, uma dúvida permanece sem resposta, alimentando conversas, interpretações e expectativas de quem acompanha sua trajetória há tanto tempo. O que mais chamou a atenção do público nos últimos dias não foi uma notícia confirmada, mas a velocidade com que comentários passaram a circular pela internet. Em poucas horas, diferentes interpretações começaram a aparecer, acompanhadas de perguntas que permanecem sem respostas oficiais. Enquanto alguns preferiam aguardar informações verificadas, outros aproveitaram o momento para revisitar uma trajetória construída ao longo de décadas. Muito antes de qualquer discussão nas redes sociais, Antônio Fagundes já fazia parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. No teatro, transformou personagens em encontros inesquecíveis com o público. Na televisão, esteve presente em produções que marcaram diferentes gerações. No cinema, ajudou a construir histórias que continuam sendo lembradas muito tempo depois dos créditos finais. Cada fase acrescentou um novo capítulo a uma carreira que atravessou mudanças na cultura, na comunicação e na própria forma de consumir entretenimento. Talvez seja exatamente por isso que, sempre que ele surge em uma entrevista, em um evento ou sobre um palco, tantas pessoas observam cada detalhe com mais atenção do que antes. Não porque estejam procurando uma notícia preocupante, mas porque reconhecem que o tempo passa para todos, inclusive para aqueles artistas que pareciam eternos na memória coletiva. Nas redes sociais, esse sentimento aparece de maneiras diferentes. Há quem escreva que cresceu assistindo aos seus trabalhos. Outros contam que conheceram o teatro graças a uma de suas interpretações. Também existem mensagens que pedem respeito
lembrando que especulações jamais substituem informações confirmadas. Entre fotografias antigas, trechos de novelas e lembranças compartilhadas, forma-se uma conversa que vai além de qualquer rumor. Ela fala sobre reconhecimento, gratidão e sobre a relação construída entre um artista e seu público ao longo de muitos anos. Talvez seja justamente isso que explique a repercussão de cada nova aparição. Não se trata apenas de curiosidade. Trata-se do desejo de continuar vendo em atividade alguém que ajudou a contar parte da história da dramaturgia brasileira. E enquanto diferentes comentários continuam surgindo, uma certeza permanece. O legado construído ao longo de tantos anos continua despertando emoções e fazendo com que novas gerações descubram, pela primeira vez, trabalhos que outras pessoas jamais esqueceram. E se um dia esse momento realmente chegar? Não porque alguém anunciou, não porque exista qualquer confirmação, apenas porque toda grande trajetória artística, mais cedo ou mais tarde, encontra um novo capítulo. Se um dia Antônio Fagundes decidir que é hora de se afastar dos refletores, talvez não seja uma noite marcada pelo silêncio, mas pelo som de milhares de aplausos. As luzes do teatro diminuiriam lentamente. O público permaneceria de pé por muito mais tempo do que o habitual. Ninguém teria pressa para ir embora. Alguns sorririam ao lembrar dos personagens que acompanharam diferentes fases de suas vidas. Outros deixariam escapar lágrimas discretas, não de tristeza, mas de gratidão. Em algum lugar da plateia estariam pessoas que cresceram vendo seus trabalhos na televisão. Em outro, jovens que o descobriram recentemente no teatro ou no cinema. Gerações diferentes, reunidas pela mesma admiração. Nos bastidores, colegas de profissão talvez trocassem abraços silenciosos, conscientes de que poucas carreiras conseguem atravessar tantas décadas mantendo o respeito do público. Familiares poderiam acompanhar aquele instante com a emoção de quem conhece a história muito antes dos aplausos começarem. E então, se naquele palco viesse uma simples palavra de agradecimento, talvez ela tivesse um peso impossível de medir. Não seria apenas o encerramento de um espetáculo, seria o reconhecimento de uma caminhada construída, apresentação após apresentação, personagem após personagem, encontro após encontro. Talvez ninguém conseguisse resumir em poucas frases tudo o que foi vivido. Talvez nem fosse necessário, porque certas histórias continuam existindo mesmo depois que as cortinas se fecham. Permanecem nas lembranças, nas cenas revisitadas, nas falas repetidas de memória e no carinho de quem acompanhou cada etapa dessa jornada. Mas, por enquanto, tudo isso continua sendo apenas uma possibilidade imaginada. Não há qualquer anúncio oficial indicando que um momento como esse esteja próximo. Ainda assim, a simples ideia faz muitas pessoas refletirem sobre o valor de agradecer aos artistas enquanto eles continuam compartilhando seu talento com o público, criando novas memórias e renovando um vínculo construído ao longo de tantos anos. A noite segue como tantas outras. Em algum lugar do Brasil, as luzes de um teatro continuam acesas enquanto funcionários organizam os últimos detalhes antes da abertura das portas. Aos poucos, o saguão começa a receber os primeiros espectadores. Há conversas discretas, risos, fotografias e a expectativa silenciosa de quem sabe que cada apresentação ao vivo é diferente da anterior. Em outro ponto da cidade, um canal de televisão exibe novamente uma novela que marcou época. Alguém muda de canal por acaso, reconhece um rosto familiar e decide permanecer assistindo por mais alguns minutos. Em outra casa, uma cena antiga reaparece em um vídeo compartilhado entre amigos. Logo surgem comentários, lembrando personagens, diálogos e momentos que atravessaram gerações. Nada disso confirma qualquer rumor.
Nada disso responde às perguntas que circularam recentemente nas redes sociais. Apenas mostra que certas trajetórias continuam presentes na memória coletiva, mesmo quando o assunto do momento muda completamente. Talvez seja justamente isso que emocione tantas pessoas. Não necessariamente a ideia de uma despedida, mas a consciência de que o tempo transforma artistas e espectadores da mesma maneira. Os anos passam, novos atores chegam, novas histórias são contadas. Ainda assim, algumas presenças permanecem reconhecíveis quase instantaneamente. Um gesto, uma voz, um olhar ou uma simples entrada em cena bastam para despertar lembranças guardadas há muito tempo. É possível que esse seja o verdadeiro motivo de tantas mensagens publicadas nos últimos dias. Não apenas curiosidade, mas gratidão. Não apenas perguntas, mas reconhecimento por uma carreira construída diante do público durante tantos anos. Enquanto isso, a rotina continua seguindo seu curso. Os teatros continuam recebendo espectadores. Os filmes permanecem disponíveis para novas gerações. As entrevistas antigas seguem circulando. E um nome continua sendo lembrado sempre que alguém fala sobre grandes interpretações. A imagem final permanece simples. Uma fileira de cadeiras ocupadas diante de um palco iluminado. Aos poucos, as luzes diminuem de intensidade. O cenário desaparece lentamente na penumbra. Não há anúncios, não há explicações, não há qualquer confirmação sobre rumores ou previsões. Apenas o som de aplausos que continua ecoando por alguns instantes, como acontece depois de uma apresentação marcante. Em seguida, o palco fica completamente vazio. A tela escurece devagar. O silêncio ocupa o espaço onde antes havia música. E cada pessoa leva consigo uma lembrança diferente, sem que seja necessário dizer mais nenhuma palavra.